Passo a palavra agora a Lilian. Bom, meu nome é Lilian de Pedreira Elias, eu sou estudante de doutorado do Instituto de Economia aqui do lado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Inclusive é muito bom eu ter sido a última, porque assim eu consigo comentar bastante sobre os trabalhos anteriores. Minha apresentação vai ser sobre, o título é O Espaço Ocupado pela Agricultura Familiar e os Mercados na China e no Brasil. Então eu vou discutir um pouco sobre a questão da agricultura familiar, desse conceito que internacionalmente se entende como uma agricultura cuja gestão e a mão de obra é majoritariamente familiar, e esse conceito tem sido assumido pelos países em geral. A China, inclusive, já tem algumas pesquisas a respeito da China usando esse conceito. Então, bom, dentro do âmbito da agricultura familiar, eu vou destacar o reconhecimento da agricultura familiar como meio de desenvolvimento social, rural e ambiental. Isso encaixa muito com o que o Nicolas acabou de comentar sobre essa perspectiva de, inclusive, pagamentos a serviços ambientais que cabe nisso, quando você entende a agricultura familiar como uma fonte de proteção ambiental e de preservação do meio ambiente. Além disso, vem a questão da segurança alimentar, do combate à pobreza e à fome, que é uma questão central, principalmente aqui no Brasil. Então, nesse âmbito, essa organização, essa categoria social, ela acaba ganhando um entendimento como um protagonismo dentro do sistema agrícola mundial. E daí, colocando alguns dados a respeito da agricultura familiar no mundo, no Brasil e na China, no mundo, as propriedades são consideradas familiares, são 98%, tomando 53% da área e 53% da produção de alimentos. Esses são os dados da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Na China, perto de 97% das propriedades são familiares, e aqui no Brasil, 84,4%. É claro que a China e o Brasil têm diferenças estruturais muito profundas, principalmente no que diz respeito à heterogeneidade da agricultura aqui no Brasil, em que esses 15,6% das propriedades que não são familiares detêm 75,6% da área, enquanto na China as menores propriedades são predominantes. Apesar das diferenças estruturais profundas, como eu estou conversando com as duas Marianas, a gente consegue encontrar algumas similaridades importantes entre os dois países. Então eu vou comentar primeiro aspectos sobre a China, depois aspectos sobre o Brasil e depois falar sobre as similaridades que eu venho buscando estudar não há muito tempo, por isso que também agradeço as contribuições, qualquer contribuição a respeito disso. Pretendo, essa apresentação é mais uma avaliação de um projeto de pesquisa do que ter muitos resultados, então agradeceria muito algumas dicas. Bom, sobre a China, a respeito da questão da agricultura e do desenvolvimento rural, você tem, dentro da década de 80, uma ampliação das políticas de desenvolvimento rural. Perto do que já foi apresentado pelo Nicolas, pelas Marianas, sobre essa mudança de perspectiva a respeito do rural, do interior. E lá você vê essa interação, na China se encontra essa interação, como a Mariana Barbieri colocou, essa interação entre o tradicional e as estruturas mais modernas. Então você tem a presença do que pode ser entendido como camponês, junto com uma necessidade do camponês como uma força de trabalho industrial, mas ao mesmo tempo existe já um retorno, e essa dinâmica ela é importante de ser observada. Essa busca por mesclar o tradicional dentro da produção agrícola com a modernização e além disso, buscando dentro da realidade das cidades, a realidade de poluição, que foi apresentada muito bem pelos outros membros aqui da mesa, foi a poluição das cidades que tem causado uma reação dentro da população chinesa de não querer mais conviver dentro dessa estrutura que gera uma qualidade de vida bastante questionável. Então, a busca desses chineses à volta para o campo dos seus avós, dos seus bisavós, e encontrar no campo a poluição a partir dos agrotóxicos,
do uso indiscriminado de agroquímicos. Então, a partir disso, veio o intento de ampliar a ampliação dos mercados, do green food, dos orgânicos, dos produtos regionais, locais, e até o agroturismo vem surgindo nessa perspectiva, de certa forma, de uma reconexão com o rural, reconexão com o passado mais agrícola. Comparando com o Brasil, a gente tem desde a década de 70 um avanço dos movimentos sociais aqui, buscando políticas de desenvolvimento rural efetivas e que trabalham conjuntamente com a ideia de agricultura familiar que surge de forma mais preponderante na década de 90. Então, na década de 90 surgem políticas voltadas para a agricultura familiar, o PRONAF é um grande exemplo, e se estendendo até os anos 2000, em que a lei da agricultura familiar é estabelecida. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma lei definindo o que é uma agricultura familiar, a partir do tamanho da propriedade, da gestão, do número da mão de obra, predominantemente familiar também, e da renda. A partir disso, a gente tem a construção de diversas políticas públicas, inclusive a minha dissertação foi um estudo sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma política pública que prevê a compra, a aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar aqui no Brasil, um mínimo de 30% do recurso federal devendo ser disponibilizado para compras de agricultura familiar, isso obrigatoriamente previsto em lei. Então, você tem várias políticas aqui no Brasil avançando no sentido de valorização da agricultura familiar e avanço nesse sentido, tudo partindo da mobilização social e de atores envolvidos nesse âmbito. Então, a partir dessa muito breve exposição sobre a China e o Brasil, é possível encontrar diversas similaridades, até seguindo o que a Celi comentou antes do intervalo, a desigualdade regional, a questão da pobreza, a questão dessa questão do âmbito de bens primários, de commodities. A partir dessa perspectiva, é possível entender como que a inserção nos mercados da China e do Brasil, no sentido de, em torno da agricultura familiar, em torno desses produtos locais, orgânicos, acaba tendo muita proximidade, acaba sendo similar. E a partir de uma reivindicação muito forte da ampliação desse tipo de produção, a partir de alguns grupos, algumas organizações sociais, nos dois países. E, ao mesmo tempo, nos dois países também veio uma preocupação de que a prioridade tem que ser uma produtividade. Então, se tem que priorizar a produtividade, acaba gerando algum receio em transformar uma produção mais agroecológica, orgânica, enfim. Isso acaba esse intuito de gerar produtividade acaba sendo uma barreira, um ponto de resistência para avançar nesse âmbito. Então, dentro dessa perspectiva, nos dois países se vê essa fragilidade em identificar a agricultura familiar como uma fonte de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E esse é o ponto que eu quero avançar na pesquisa, quero entender um pouco melhor e quero discutir. Inclusive, tenho interesse de ir para a China, conhecer um pouco da realidade para fazer essas comparações com mais propriedade. E minha apresentação bem curta, agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada. Bom, obrigada a todos os apresentadores aqui. Nós pudemos ver trabalhos que abordaram muitas questões relevantes para pensar a temática ambiental na China hoje e de uma maneira bastante complementar. Então, parece que foi muito bem pensada essa mesa mesmo, né? Eu acho que a questão que permeia esse debate é como as medidas políticas que hoje na China e no Brasil também, né? E as estruturas políticos sociais que a gente tem podem dar conta desses desafios ambientais que estão colocados para os dois países nessa perspectiva do antropoceno.
Dentre os temas que os trabalhos abordaram, 2 temas acabam sendo centrais aqui, para pensar a questão ambiental na China. Primeiro, a questão da poluição do ar, da água, do solo, né, tratado em praticamente todos os trabalhos aqui. No caso da poluição do ar, que está totalmente relacionada com a questão das mudanças climáticas, são os mesmos poluentes que causam os 2 problemas. E a poluição custa, né? Custa 6% do PIB, não é pouco, fora os custos sociais, de saúde pública, que também foram abordados aqui. Então, os problemas ambientais ganham atenção política e dos grupos sociais bastante fortemente nesse processo. A segunda questão trazida pelos trabalhos aqui é a questão do consumo, né? O consumo dentro e fora do país. Se a gente for olhar, 1/4 das emissões de gases de efeito estufa da China hoje são de produtos que são consumidos fora do país. Também é um dado bastante significativo. Então, quando você consome produtos made in China, quem é responsável por essas emissões? Né? É quem produz, é quem consome, é uma responsabilidade compartilhada, mas é como ficam as medidas políticas. Essas questões todas têm sido debatidas e levantadas por diversos autores. Somado a isso, a população urbana, que tem crescido e com perspectiva de crescimento, já ultrapassa a população rural, e é uma população que consome o estilo de vida urbano, que é poluente, que é emissor, né? Então tem toda essa questão da transição alimentar. Então, de volta, eu acho que essa a questão que fica é como essas medidas políticas atuais dão conta de responder esses desafios ou não, né? E as estruturas também políticos sociais que estão colocadas. Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, depois a gente já abre, então, para algumas perguntas. Acho que a gente tem um tempinho, né, para falar sobre isso. Aí fiquem à vontade para tomar a palavra. Complementando o que tu estavas expondo, algumas pesquisas recentes, inclusive usando a metodologia de matriz do subproduto para avaliar, tem inclusive uma colega que está trabalhando sobre a exportação de água para a China a partir da carne e da soja. E como isso pesa, porque a gente está exportando recursos ambientais. E, em contrapartida, as pesquisas similares feitas por chineses, enfim, apontam que eles, é o contrário, eles importam recursos naturais, eles se preocupam, eles têm essa preocupação de não exportar produtos com carga de recursos naturais, até porque a escassez deles é mais iminente. Então, nesse ponto, a gente precisa avançar no debate. Eu acho muito interessante esse comentário que você viu, porque eu acho que, da mesma forma que as cadeias produtivas migraram para a China durante os últimos 30, 40 anos para o Made in China, eu acho interessante também a gente observar um novo fenômeno, que são as cadeias produtivas migrando para fora da China, porque os chineses em si não querem mais lidar com os efeitos disso, a poluição das águas, a poluição, o consumo de recursos também, importando os recursos, e também exportando essas cadeias produtivas para o Sudeste Asiático, para a África, para outras regiões do mundo, que terão que lidar também, sofreram os reflexos da expansão do consumo na China com essas novas cadeias de abastecimento. Então, respondendo um pouco a provocação da família a respeito da questão das políticas atuais, elas estão respondendo, né, a essas demandas sociais que surgem em virtude dessa intensificação dos riscos, desse aumento da poluição, dos consumos, etc. É interessante a gente ver que desde 2012 a China tem avançado assim, muito nas suas próprias legislações, nos seus próprios regulamentos, na forma como os juízes podem atuar, no direcionamento dos advogados em prol de poderem fazer parte dos processos voltados para as questões ambientais de uma maneira mais firme e conseguem responder a essas pressões sociais. Na minha tese, eu trabalho muito com a ideia de que há na China uma transição do que eu chamo inicialmente na década de 90, de um ambientalismo autoritário, no qual o Estado é o agente central na política voltada para o meio ambiente, e ocorre uma transição ao longo dos anos 2000,
que alguns autores chamam de um ambientalismo democrático, mas outros chamam de um autoritarismo responsivo, que é a ideia de que o Estado, por mais centralizador que ele seja, ele está se abrindo paulatinamente para a ação pública e para a participação popular, incorporando então os diversos atores sociais como meios de se resolver essa problemática eminente aí no século XXI. Então, o que a gente tem é uma modernização cada vez maior das estruturas estatais, sem um tipo de questionamento da política centralizadora que o Estado conduz, e ele está conseguindo cada vez mais ter sucesso na implementação dessas políticas. A questão da conjuntura internacional também, ela tem se alterado e tem favorecido cada vez mais o avanço da China como um grande ator político, né? Não só na arena nacional e local, mas também na arena internacional, em que ele está realmente voltado para lidar com essa questão das mudanças climáticas de uma maneira muito intensa, participando aí das últimas COPs e assumindo um posto que, se antes, em algum momento, foi tomado pelos Estados Unidos, né, com as atuais mudanças aí do mandato do Trump, a China, ela acaba assumindo aí esse papel de condução dessas políticas internacionais como reflexo das próprias políticas internas, né, as próprias políticas adotadas em seu território, que é o que vem em primeiro lugar, né? A China está muito mais preocupada com o seu território, que não deixa de ser importante, porque ela é o maior emissor do mundo, mas ela tomando conta do seu território já é um passo gigantesco, e ela conseguindo influenciar os demais países nessa tomada de decisão em prol do meio ambiente, acho que é ainda mais significativo. Achei interessante que você mencionou o autoritarismo responsivo, que é uma questão também nas ciências políticas. Eu, na minha graduação, discuti por 5 anos sobre a China é democrática ou não. Isso é uma questão que pode ser muito difícil, ela pode ser muito simples, tem respostas muito simples e muito compridas para ela, mas eu acho que o que nos interessa como pesquisadores que lidam com pessoas é a mudança de comportamento. Eu acho que aí entender como o marco cultural tem muita influência nesses aspectos que a gente está pesquisando. Então, como que as pessoas na China estão começando a ter uma crítica do governo, que é algo que pelas dinastias mais cedas é uma questão sempre muito crítica. Você faz uma crítica sempre com muito cuidado e ela vai ser expressada por outros meios, ela vai ser muito abstrata. Então é algo que eu vi também, que entrando nessa discussão sobre se a China é democrática porque os cidadãos se estão expressando, se estão organizando em prol de algum objetivo específico, não sei se sempre cabe, se sempre é só porque veio um modelo de democracia ocidental que agora se chama de uma democracia ocidental. Eu acho que a gente estava discutindo isso ontem, Mari, que a China tem um horizonte de tempo, de planejamento muito mais longo para nós em regimes ocidentais de democracia, que tem 4 ou 5 anos, depois acaba na política. E muitas vezes, principalmente na América Latina, elas não são seguidas. O que tem na China é que tem uma certa continuidade. Então tem, sim, uma força mais autoritária para mudanças de comportamento que vão de uma maneira ou outra se alinhar a um interesse que talvez não seja o da própria pessoa. Isso eu estou vendo bastante nesses arranjos de pagamento por serviço ambiental, que se a pessoa não tem entendimento de qual que é o problema ambiental, por que eu tenho que reflorestar para o solo ter mais nutrientes, para ele conter mais água e para ter mais biodiversidade, para que isso eu faço o que com isso? Eu acho que aí esse autoritarismo ele não funcionaria tanto em sociedades ocidentais, orientais, não ocidentais aqui. Não funcionaria tanto porque o contexto já é diferente, mas no contexto ocidental ele é mais
oriental ele é mais, ele dá mais certo de uma forma, porque você aceita mais que ele vai a uma hora beneficiar você, provavelmente. Isso é muito complicado dizer que está certo ou errado. Concluindo a mesa, eu queria fazer, na verdade, 2 convites, aproveitar a presença de todo mundo aqui. O primeiro convite é que aqui nas Ciências Sociais da Unicamp nós temos uma revista chamada Ideias e estamos organizando um dossiê temático das relações Brasil-China. Então, todos os interessados, tanto professores quanto pesquisadores que tiverem interesse em mandar, a chamada está aberta e vai estar aberta até junho. E o segundo convite é uma plataforma digital chamada Perspective South, em que, bom, já é muito bom poder encontrar com vocês todos aqui num lugar só, uma vez por ano, mas como estamos em instituições de lugares muito diferentes, a gente está organizando uma plataforma digital chamada Perspective South, que também é para circular um pouco dos nossos trabalhos e para a gente ter acesso e continuar conversando essa conversa, depois se conhecer pessoalmente também, a gente poder trabalhar em cooperações, trabalhar em projetos comparativos também, não só entre Brasil e China, mas entre diversas partes do Brasil. Então, se vocês tiverem interesse também em integrar, seria muito bom continuar conversando com vocês, continuar cooperando. E agora a gente gostaria de abrir para perguntas. Tem alguém? Professora Leila, alguém poderia nos ajudar aqui passando o microfone? Obrigada. Sou Ana Costa Ferreira, sou professora dessa casa e professora de Sociologia Ambiental. Então eu fiquei encantada com essa mesa. Encantada. Nós estávamos comentando aqui que são as luzes da globalização, né? Enquanto nós fazíamos doutorado em Pindamonhangaba, vocês fazem um empírico na China, né? É assim, impressionante. Eu, no meu doutoramento, eu ganhei uma bolsa das Nações Unidas e fui passar um semestre na Rússia. Eu fiquei totalmente, na ex-União Soviética naquela época, fiquei totalmente isolada do mundo. Hoje a gente vai para a China e fala com todo mundo. Então, assim, eu não tenho uma pergunta exatamente. Eu queria dizer que os trabalhos são muito interessantes, muito interessantes. Eu conheço os trabalhos da casa, que são belíssimos, interessantíssimos, mas eu fico muito bem impressionada com o seu trabalho, e você, como cientista político, tem uma perspectiva interdisciplinar. Eu fiquei, assim, muito interessada e quero ver a sua dissertação e quero conhecer o seu trabalho. Fabiana, eu só posso parabenizar a mesa e parabenizar os organizadores, que apesar desta greve inusitada, inesperada, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, as duas Marianas e o nosso querido Tom Lauer. Muito obrigada. Obrigada, professora Leila. Mais alguém? Eu primeiro queria, realmente, de novo, né, seguir o que a Leila falou, meu nome é Sérgio Calon, sou professor da FRJ, sei que a mesa surpreendeu, né, a gente, é bom ver alunos fazendo dissertações e teses tão interessantes e voltadas para a comparação internacional, como a Mariana falou, e eu vou partir com ela, eu acho que para fora, né, a gente também se vê de uma forma diferente. Mas ainda acho que está no caminho certo, acho que é isso mesmo, né? Não só a comida, qualquer bem, né, de consumo, ele carrega status, carrega um valor que não é só básico, não é só monetário, né? Mas ele tem um valor simbólico, né? Que certamente a comida é uma delas. Quando você vê a distinção do Bourdieu, não sou bourdiano, mas ali está bem claro isso. Como é que é o prato de um operário, como é que é o prato... Eu acho que hoje em dia o status maior é não comer carne no Brasil. Eu te diria que você evite o valor de comer carne. Mas tudo bem, vamos lá. Eu entendo que você está falando de pessoas de uma classe de renda média. Enfim. Eu achei bem interessante. Acho que isso aí tem algumas pessoas também que precisam bem legais. Agora, eu queria colocar uma provocação um pouco essa questão da democracia que apareceu aí.
E eu não conheço bem a China, não conheço o sistema político, enfim, nunca passei um tempo prolongado na China, mas eu acho que tem uma questão que é, eu acho que a questão não é tanto da democracia, mas a questão do individualismo, a ideia de indivíduo. A democracia, ela nasce como num momento de individuação, né, que a ideia de indivíduo ganha uma força que tem na sociedade, né, ocidental, e a minha percepção que é muito diferente no Oriente. Então, eu acho que coloca uma questão, duas questões, né, que se complementam, mas a ideia de indivíduo, que eu acho que é o X, né, dessa diferença aí Ocidente e Oriente. Isso não pode ser uma provocação. Vamos fazer um bloco, né? Mas põe mais um então, por favor. Acho que lá atrás, no fundo, tem mais um. Eu gostaria de parabenizar, realmente assim, é maravilhoso ver o Brasil, é maravilhoso por causa dos seus talentos. Sou sempre brasileira, tive o privilégio de conhecer o professor Tom na China, uma dessas suas andanças, né? Realmente, assim, o professor Tom ainda está de parabéns, porque nós precisamos de alguém como o professor Tom, locomotiva, para nós puxarmos todos à frente. E morei e trabalhei na China por mais de 20 anos. Sempre defendendo o interesse do Brasil, trabalhei para o governo brasileiro na China. Eu queria fazer uma provocação, excelente exposição, provocação. Como que podemos, vocês, futuro do Brasil, com esse seu conhecimento, sua expertise, converter esse conhecimento em valor agregado econômico? Que o Brasil possa compartilhar com o mundo, com a China, o que o Brasil pode oferecer de solução. O que o Brasil pode oferecer de solução. Não apenas para nós, para a China, no contexto BRICS. O que podemos fazer no contexto BRICS? Esse é o convite e desafio. Adoraria poder conversar com vocês, cada um de vocês, com mais calma depois. Parabéns. Obrigada. Acho que tem mais uma, né? Bom, meu nome é Hugo, sou estudante da FRJ, estou na série, e juntando um pouco de tudo que foi falado e tendo em perspectiva de que o seu trabalho que você apresentou, como os ônus e bônus, as responsabilidades e as vulnerabilidades dentro do antropoceno, elas são distribuídas de forma desigual. E como, tanto para o Brasil quanto para a China, obviamente questionável, mas assim, existe a perspectiva de que na redução da desigualdade, o aumento do consumo, ele é um grande indicador de que essa desigualdade está diminuindo. Como é que concilia, e também puxando na questão da civilização ecológica, como é que é possível pensar numa conciliação entre um desenvolvimento baseado, um padrão de desenvolvimento baseado no acesso ao consumo, com algum tipo de ideia de desenvolvimento sustentável? Bom, meu nome é Walter Beck, sou professor do Instituto de Economia. Queria parabenizar a mesa, as 4 exposições excelentes e um pouco fazer uma provocação, talvez, né? Porque essa questão ambiental, a gente viu, existe uma questão muito palpável que está colocada com a poluição do ar. Mas existem outras questões aí de meio ambiente que estão subjacentes, como, por exemplo, a contaminação dos alimentos. A questão da segurança dos alimentos é explosiva na China. A gente teve 2 casos de crises aí no leite, na carne, né, que provocaram uma confrontação na sociedade. Existe também uma questão ligada ao produtivismo que a Liliana apontou, que é a contaminação do solo, em função da superfosfatação do solo, dado que os camponeses têm que produzir muito, né, para obter uma renda. E quando a gente vê aquele número, que eu acho que foi a Mariana que mostrou, 800 mil organizações, né, ligadas ao meio ambiente, a gente fica imaginando como é que isso daí está sendo incorporado na discussão política. Eu me pergunto se o Nicolas, né, que analisou vamos dizer, os textos do Xi Jinping,
consegue localizar dentro dessa discussão que o Xi Jinping coloca hoje em dia em alguma forma de participação ou uma forma de cooptação desses movimentos sociais que iriam levar para dentro do Estado essa discussão sobre uma política de compensação e assim por diante. Obrigada, professor. Bom, nós vamos responder essas perguntas, depois, se houver tempo, a gente abre para mais um ponto. Como as perguntas elas foram direcionadas para uma ou para várias pessoas da mesa, vou falar e as duas colegas vão complementando. Bom, muito obrigada pelos comentários. É muito bom ouvir de cidadãos experientes sobre o que vocês pensam, que as dúvidas apontam novos caminhos para a gente. Professora Celi, eu acho que a questão do individualismo é uma questão picante na China. Eu acho muito interessante a gente pensar sobre o indivíduo. O Yu Chen-yang, que também se refere ao Beck na parte de modernização e individualização da sociedade chinesa, que analisa especialmente o contexto chinês, eles se debruçam muito na questão do consumo. E como o movimento de direito do consumo, o movimento do direito do consumidor leva a novas subjetividades a respeito do próprio indivíduo. Mas eu acho que uma chave interessante para a gente pensar o indivíduo e enriquecer o debate é a chave do He Xiaotong, que ele contrasta a sociedade ocidental com uma sociedade individual e a sociedade chinesa com uma sociedade egocêntrica. Porque ele diz que muitas vezes as pessoas falam que as sociedades asiáticas são coletivas. E ele acha que isso é muito superficial. A sociedade asiática é egocêntrica, porque ela tem ainda assim um indivíduo no centro, mas ela é baseada em redes. Que é algo que é diferente das sociedades ocidentais. Eu acho uma chave interessante para a gente começar a pensar a questão do indivíduo na China. Em relação à professora Lígia, muito obrigada, Lígia, pelos comentários. A gente pode conversar ainda muito sobre isso. Eu acredito que especificamente, os colegas, especificamente nas ciências sociais, como isso pode ser revertido em valor agregado. Bom, eu acho que em relação ao Brasil e a China, muitos debates sobre economia, sobre comércio, eu acredito que especificamente as ciências humanas tem a responsabilidade e a oportunidade de gerar entendimento. Porque em muitas das pesquisas e muitos dos grupos que eu participei, não só das ciências humanas, mas de pessoas de outras áreas, pesquisadores da área de medicina, da área de saúde, existia um gap de entendimento muito grande que dificultava o estabelecimento de parcerias, não só na área de ciências humanas, mas na área das engenharias, na área da saúde. Eu acredito que nós, como cientistas sociais, como cientistas políticos, a gente tem essa oportunidade nas nossas mãos. Porque mesmo no próprio projeto do CIBERS, um projeto de engenharia, um projeto mexendo com uma parte técnica, ainda assim o gap de entendimento dificultava muito o trabalho deles. Então eu acho que, como nós podemos remeter o nosso trabalho aqui em valor agregado, eu acho que nós podemos ajudar todas as áreas de cooperação, contribuindo para o entendimento dos dois países, contribuindo para construir justamente uma parceria a longo prazo, uma parceria sólida, baseada em entendimento e não estereótipo. E não baseada em exorcismos e baseada em exorcismos e estereótipos. Bom, respondendo então mais diretamente à colocação da professora Celi, a questão, sempre eu falo para a orientadora minha, para a Leila, eu falo, gente, todo mundo olha e pergunta, é democracia ou autoritarismo? E eu acho que não tem como a gente fugir, né, quando a gente fala em China, mas de qualquer forma, não é meu tema de pesquisa, eu escapo dele assim, nem quiabo, como a gente estava falando, né, porque é um tema extremamente delicado. Mas eu acho que a sua fala é bem indicativa. Nós temos concepções de indivíduo e de sociedade completamente diferentes. E como nós, Brasil, quem nós somos para falar de democracia? O que a gente tem aqui é uma democracia, né? Vamos olhar para o nosso próprio umbigo antes de falar de qualquer outro país. Então, acho que assim, todo cuidado no mundo, quando a gente fala em autoritarismo, não é uma crítica, é uma definição do dicionário de política. Não é uma crítica de que é um Estado. Não, nós temos um Estado forte, centralizador, de partido único, mas como isentando de críticas ao modelo do sistema político, né? Bom, que a Lígia
respondeu bem o que eu tinha pensado em responder, que a dificuldade que as ciências humanas e sociais, de maneira geral, têm em tornar o seu conhecimento um bem, um valor agregado. Eu acho que isso é nítido nas nossas pesquisas, mas, por outro lado, nós temos a capacidade de enxergar a dinâmica social atual e gerar indicativos voltados para políticas públicas, para a compreensão, de uma maneira geral, de como que o Estado pode se portar, como a sociedade civil pode responder aos desafios que a sociedade está nos colocando. E, por fim, acho que o que o Derek colocou é sempre essencial, como a gente pode levar esse movimento que está na sociedade para dentro do Estado. E acho que isso é um grande desafio que a China, aos pouquinhos, tem se entendido. Acredito que, no nível local, isso é o que está começando a ser mais forte, pela proximidade em que os movimentos... Na China, nós não temos movimentos nacionais. É proibido pela legislação ter ONGs nacionais, ONGs fortes, muito grandes. Então, todas as ONGs, elas são locais. Então, são ONGs pequenas, poucas pessoas participando. Então, dessa forma, a influência na política local ela é muito mais significativa. E da política local para chegar na política nacional, com certeza isso vai demandar um certo tempo. Mas a mobilização no nível local ela já está bem significativa e ela está atingindo tanto a política quanto a própria população. Todas as relações sociais que se estabelecem dentro da sociedade chinesa. Pensando na geração de valor, isso é provavelmente uma pergunta muito difícil, até os nossos próprios pais sempre fazem essa pergunta: como que você vai tornar o seu conhecimento alguma coisa que tenha valor? E provavelmente não vai ter um valor direto para mim, mas olhando um pouco para talvez se responde com tecido social, com as coisas vão funcionar melhor quando as pessoas se entenderem, quando as pessoas entendam o que elas fazem, para o que elas fazem aquilo que elas fazem. Isso tanto para políticas ambientais, tanto para a consciência sobre o nosso comportamento na internet, que aqui no Brasil não é um tema quase, e é bem interessante ver como é diferente, como as pessoas lidam uma com a outra. Eu acho que isso com bom envolvimento das ciências sociais em muitas áreas. Estamos falando de assuntos ambientais, que eu acho que é o que a gente vê como uma prioridade, mas em todas as áreas ela pode contribuir ao longo prazo. Ela vai contribuir não com algo que você consegue colocar um valor tão fácil. Eu acho que essa seria a colocação. Para falar sobre o indivíduo na China, eu acho uma discussão muito interessante. Eu acho que talvez eu não conheça o suficiente, talvez numa sala cheia de sociólogos eu melhor vou ficar um pouco mais cuidadoso com isso. Talvez pensando em como o indivíduo se vê dentro do sistema político, talvez eu possa melhor responder isso. Eu vejo na China você tem a separação entre o partido e o Estado, que quase não existe, porque praticamente tudo que é Estado é o partido. E eu acho que aí é muito rica essa reflexão, pensando como que a gente vê isso aqui no Brasil, como a gente vê isso na Alemanha, nos Estados Unidos. O Estado não é tanto enxergado como um inimigo, um outro interesse. Eu tenho meu interesse e o Estado tem outro interesse, e eu tenho que defender o meu próprio interesse contra o Estado. Eu acho que órgãos como o Ministério Público foi algo que eu conheci aqui no Brasil. Eu achei, nossa, tem um ministério que controla as ações públicas para o público, o Estado que deveria cumprir como padrão para a sociedade, como isso é possível. Então eu acho que isso é muito fácil dizer que são as diferenças culturais, mas eu acho que elas são tão multifacetadas, elas influenciam em tantas coisas que, claro que é um indivíduo, e claro que o indivíduo também nas redes de Guanxi, na China, é muito difícil você chegar a uma pessoa importante se você não tiver uma pessoa que indique você. Isso está muito certo, e
eu tive com uma amiga chinesa aqui, eu tive uma discussão sobre isso também, como que o indivíduo consegue certas coisas e não consegue, no contexto aqui e no contexto ocidental, no contexto chinês. Então, eu esqueci a pergunta do senhor. Foi direcionado para pagamento de contribuição ambiental em... Não, na verdade, a civilização ecológica. Como a civilização ecológica chinesa consegue relacionar desenvolvimento, acesso ao consumo e tudo. Como é que o consumo significa ao mesmo tempo justiça social e evolução, desmatamento, características? Então, isso se tem desde a... sempre depende muito, se tem sempre uma fala muito grande sobre a harmonização de interesses. A harmonização agora se está, desde que se colocou muita importância no desenvolvimento econômico, se está tendo uma migração para outros aspectos, que são os culturais, que são pronunciados muitas vezes pela China por questões políticas, por questões de interesse cultural da sobrevivência, para não ser engolido por uma globalização, né? Por isso que, por exemplo, o conceito de pagamento por serviço ambiental não necessariamente é adotado, mas foi adicionado aquela harmonia lá para deixar um conceito próprio da China. Então eu acho, bom, é uma das super grandes perguntas, né? Eu não tenho uma resposta, senão eu não estaria aqui, mas eu vejo que é um caminho que está sendo caminhado e que com essas estruturas abrindo, e aí também já respondendo um pouco a sua pergunta, os movimentos sociais estão sendo cooptados ao Estado. Pensando numa dicotomia Estado-sociedade, com certeza, estão completamente cooptados, mas eles não se veem, eu acho que movimentos sociais na China lutam por causas locais, que eles veem que o governo dá um certo apoio. Você tem que estar alinhado, você não pode fazer uma grande crítica e dizer que está tudo ruim. Você não pode falar sobre certos temas, você não pode falar sobre isso numa rede social. Então, você lá estava comentando sobre como na Rússia você não tinha contato, na China você tem certo contato com o mundo fora, mas também o Facebook, o Google estão bloqueados na China. Então, para se expressar e organizar, você tem que seguir certas regras culturais, certas normas para poder efetivar isso. E isso entra muito, talvez, na tripla representatividade que eu falei aqui. Se pensa muito sempre no valor, na resposta certa para a maioria da sociedade. Então, as minorias na China são um próprio tema muito interessante, mas muito, muito delicado também. As minorias étnicas, que fiz intercâmbio na China e tive que assistir às aulas de como que são as minorias étnicas. É uma verdade que o Partido Comunista coloca e que no Ocidente não é aceito. E é porque muitas vezes esquecemos que tem divergentes definições de verdade, ou de o que é importante, né? Então, quando você faz parte de uma minoria, obviamente isso vai ser um assunto bem mais interessante e importante para você, mas quando você faz parte dos 93% dos ramos, você não se preocupa muito. Fazer um comentário sobre a questão econômica, já que eu sou o único economista da mesa. Bom, mais do que uma resposta a respeito do que a gente pode contribuir com a China em relação a esse ano econômico, é o fato de que eu enxergo dentro da lógica. Bom, minha apresentação foi sobre a agricultura familiar e é o meu objeto de estudo. Então, eu enxergo dentro da questão da agricultura familiar uma possibilidade de investigação tanto aqui quanto na China. Entender um pouco melhor como a gente pode fugir dessa lógica de que a produtividade ela é ganha a partir de um uso bastante intenso de agroquímicos, de fertilizantes e tudo mais. Talvez essa seja a forma de obter resultados econômicos, obter os melhores resultados econômicos. Talvez pensar na agricultura familiar, nessa forma de organização, numa nova forma de produção,
que minimize esses danos ambientais e que gere benefícios econômicos indiretos também, não só a partir dessa lógica que a gente entende hoje. Muito obrigada pelas perguntas. Bom, queria agradecer. Infelizmente, nosso tempo já esgotou, as Marianas já me sinalizaram aqui, cava, mas temos ainda uma programação à tarde e amanhã que é excelente, então vocês vão ter a oportunidade de conversar ainda mais com os pesquisadores. Eu queria parabenizá-los mais uma vez pelos trabalhos. E eu acho que assim a gente encerra então os trabalhos da manhã. À tarde nós temos a sessão de economia e a segunda parte da conferência, né? E estão todos convidados para participar, e amanhã também. Muito obrigada a todos.